Olá, gente. Quem está falando é o professor Matheus Miranda de Matemática. E a gente vai, nesse vídeo de hoje, dar uma revisada leve em conjuntos, tá? Principalmente no que diz respeito às operações entre conjuntos, certo? A primeira operação que a gente deve estudar deve ser a união. A união de dois conjuntos, que é simbolizada por essa letra U aqui, quer dizer o seguinte: quando eu tenho a união de dois conjuntos, eu tenho um elemento x, tal que x deve pertencer ao primeiro conjunto A ou x deve pertencer ao segundo conjunto B. Claro que a gente pode ter também três conjuntos e assim por diante. Agora eu quero só que tu lembre que esse ou aqui, ó, esse ou, ele vai te dar uma ideia de que o elemento ele pode estar no conjunto A, ele pode estar no conjunto B, ou ele também pode estar nos dois conjuntos. Então, por exemplo, toda vez que tu for montar o teu diagrama de Venn e a questão tratar desse ou aí, ela está falando de união. Então, eu tenho bem aqui o conjunto A e o conjunto B. Se eu quero saber a união entre esses conjuntos, tu vai somar todos os elementos que estão dentro tanto da bola do A quanto da bola do B. Perfeito? Então, seria esse número de elementos do conjunto A que eu estou representando por esse Azinho, mais o número de elementos do conjunto B que eu estou representando por esse Bzinho aqui, mais essa região aqui que representa os elementos que estão tanto em A quanto em B, que eu representei por C. Tá? Quando tu faz o diagrama de Venn, tu sabe que em certas situações pode ter elementos aqui fora, mas eles não vão ser contados na união. A união tu vai simplesmente juntar tudo que está dentro das bolinhas aqui, dos círculos. Perfeito? Isso vale também para quando eu tenho três conjuntos. No caso, conjunto A, conjunto B e conjunto C. Se eu quisesse saber a união de A, união com B, união com C, eu teria que simplesmente pintar todos os círculos aí. Perfeito? Agora vale ressaltar uma coisa. Se de repente eu quiser saber a união de A com B nessa situação aqui de três conjuntos, eu vou simplesmente pegar tudo que está na bola do A, que também está na bola do B. Certo? Se tu reparar aqui, cada regiãozinha, eu só não pego essa região Czinho aqui. Tá? O resto, todas essas letrinhas aqui que serão representadas por números, né, no teu cálculo, tu vai somar. Certo? Só para relembrar. Em uma situação de questão, como é que tu trata a união? Quando, de repente, no comando da questão, ele tratar de aqueles elementos que estão em pelo menos um dos conjuntos. Quando ele fala que está em pelo menos um dos conjuntos, tu vai pintar todos os círculos. Tanto se for dois conjuntos, quanto se forem três conjuntos. Lembra aí, se falar de pelo menos um dos conjuntos, você vai pintar todos os círculos aqui no diagrama de Venn. Beleza? Agora, a nossa segunda operação é a interseção. O que é a interseção? Primeiramente, ela é representada por esse Uzinho de cabeça para baixo aqui. Tá? E a interseção vai dizer o seguinte: o elemento x deve pertencer tanto a A quanto a B, ao mesmo tempo, simultaneamente. Então, nesse caso aqui, que eu tenho esses dois conjuntos, eu vou pintar somente essa região aqui representada pela letra Czinho. Certo? A mesma coisa se eu tiver três conjuntos. Por exemplo, quando eu tenho três conjuntos, eu tenho a interseção dos três sendo representada por essa região G aqui. Ó. Só que eu quero que tu lembre o seguinte: eu também posso ter a interseção de A com B aqui. E essa interseção de A com B, eu não quero que tu confunda e ache que vai ser essa região D aqui. Não. A interseção de A com B vai ser toda essa região bem aqui, ó, pegando tanto a região D quanto a região G. Então, se eu te perguntar quantos elementos estão na interseção de A com B, você vai somar D com G. Ah, Matheus, mas quando é que eu pensaria que seria só o D? Se for somente A com B. Esse G aqui representa os elementos que estão tanto em A, quanto em B, quanto em C. Mas se está nos três, está em A e em B. Então, fica atento com isso. Beleza? Terceira operação que a gente tem, diferença. Essa diferença eu representei por A menos B.
O que é a diferença A menos B? É o seguinte, é o elemento que pertence a A, mas não pertence a B. Olha aqui, esse círculo A aqui, ele é representado pela letra A e pela letra C. Tá? Só que essa letra C aqui, tu lembra que é a interseção. Então, essa região C são elementos que pertencem tanto a A quanto a B. Só que eu não quero que pertença a B. Então, os elementos em A que não pertencem a B vai cobrir apenas essa região aqui, onde está o Azinho. Certo? Essa região representa aqueles que estão somente em A. Então, toda vez que tu for tratar de questão que fala assim, esses elementos eles estão somente nesse conjunto. Então, vai ser essa diferença aqui. Tá ok? Agora, não confunde a ordem com que isso vai aparecer. A menos B são todos que estão em A, mas não estão em B. Agora, se eu for falar de B menos A, se eu for mudar essa ordem aí, são todos os que estão em B, mas não estão em A, que seria, no caso, essa região B aqui. Entendeu a ideia? Isso eu posso tratar também com três conjuntos. Quantos estão somente em A? Vai ser só essa região Azinho aqui. Quantos estão somente em B? Só essa região Bzinho aqui. Quantos estão somente em C? Só essa região Czinho bem aqui. E uma observação quando for tratar de conjuntos triplos, quando for três conjuntos, é que tem situações que ele pode perguntar o seguinte: quantos estão somente em um dos conjuntos? Esse cara está em somente um dos conjuntos, no caso do conjunto A. Esse cara está em somente um dos conjuntos, no caso do conjunto B. Esse cara está em somente um dos conjuntos, no caso do conjunto C. Então você teria que somar esses três aqui. A mesma coisa nessa situação, se for perguntar quantos estão em exatamente um dos conjuntos, você vai somar essa parte A com essa parte B. Beleza? A gente vai resolver uma questão envolvendo as operações entre conjuntos, tá ok? A questão é o seguinte: um colégio oferece a seus alunos a prática de um ou mais dos seguintes esportes: futebol, basquete e vôlei. Sabe-se que no atual semestre, aí vem as informações que a questão dá pra gente, tá? 20 alunos praticam vôlei e basquete. Segunda informação: 60 praticam futebol e 65 praticam basquete. Terceira informação: 21 não praticam nem futebol nem vôlei. Quarta informação: o número de alunos que praticam só futebol é igual ao número de alunos que praticam só vôlei. Quinta informação: 17 alunos praticam futebol e vôlei. Sexta e última informação: 45 alunos praticam futebol e basquete. 30 entre esses 45 não praticam vôlei. E a questão quer saber o seguinte: o número total de alunos do colégio no atual semestre é igual a... Seguinte, eu já fiz aqui o diagrama de Venn para preencher o que vai ser importante para mim, tá ok? E eu vou preencher esse diagrama de acordo com as informações que a questão dá pra gente, tá? A primeira informação é a seguinte: 20 alunos praticam vôlei e basquete. Vôlei e basquete está bem aqui, ó. A região que determina vôlei e basquete, se tu percebeu pelo meu comentário de interseção lá, entre três conjuntos, eles querem interseção apenas desses dois aqui, ó, de vôlei e basquete, e são essas duas regiões. Então tu não pode dizer, por exemplo, que apenas essa região aqui é 20. Tu não tem ainda os meios necessários para preencher essas duas regiões. Tu sabe que elas duas somadas têm que dar 20, certo? Mas tu não tem a informação de nem essa daqui, a interseção dos três, e nem essa daqui, que é somente vôlei e basquete. Não tem a palavrinha somente aqui, tá? Não vai te precipitar. Segunda informação: 60 praticam futebol e 65 praticam basquete. Quer dizer que todo esse círculo aqui do futebol tem que dar 60. Só que no caso eu não tenho nada aqui. A mesma coisa para o basquete, que tem que dar 65, e eu também não tenho nada nessas regiões. Terceira informação: 21 não praticam nem futebol nem vôlei. Seguinte, tá aqui futebol e vôlei. Todos esses dois círculos aqui. A galera que não pratica nem futebol nem vôlei, tá bem aqui, ó. É o pessoal que pratica apenas basquete. Só que também tem o pessoal que não pratica nenhum dos três esportes, que a gente tem que levar em consideração, tá? Porque ele não fala pra mim que todo mundo pratica. Se fosse o caso, eu colocaria que esses 21 que não praticam nem futebol nem vôlei estariam apenas nessa região aqui. Então, tu também não pode se precipitar com isso, certo?
Outra informação é que o número de alunos que praticam só futebol é igual ao número de alunos que praticam só vôlei, mas eu não tenho nenhuma das duas informações para preencher aqui. 17 alunos praticam futebol e vôlei. Aí eu vou cair no mesmo erro que eu cairia se fosse no vôlei e basquete aqui, ó. Futebol e vôlei tá bem aqui, ó. Essa região aqui que pratica só futebol e vôlei e essa região aqui que pratica os 3 esportes que também entra, tá? Então eu não tenho nenhuma das duas informações para preencher esses 17 aqui. Eu sei que as duas somadas tem que dar 17, certo? Agora olha a última informação. 45 alunos praticam futebol e basquete, que são as duas regiões aqui, ó. Futebol e basquete, essas duas regiões aqui. Desses 45, 30 não praticam vôlei. Opa, esses 30 que não praticam vôlei, eles vão estar somente nessa região aqui, ó. Só nessa região. Por quê? Porque essa região de baixo pratica o futebol, o basquete e o vôlei. Mas essa região de cima não. Pratica apenas o futebol e o basquete. Não pratica o vôlei. Então já posso dizer que bem aqui, ó, eu tenho 30 elementos que praticam futebol, praticam basquete, mas não praticam vôlei. Só que, como eu sei que toda essa região, a questão me dá valendo 45, eu já tenho 30, então essa outra região que está faltando aqui, que no caso é a interseção dos 3, vale 15. São 15 elementos que praticam os 3 esportes. Beleza? Então, essa última informação já me ajudou a preencher alguma coisa aqui no meu diagrama de Venn. Bora para cima agora. 17 alunos praticam futebol e vôlei. Futebol e vôlei está nessa região bem aqui, ó. Toda essa região, que seria essa mais essa, tem que dar 17, mas eu já tenho 15 aqui. Então eu consigo chegar à ideia de que bem aqui, ó, tem que ser 2. Esses 2 elementos, eles praticam apenas futebol e vôlei. Consegui preencher mais uma coisinha aí no meu diagrama. O número de alunos que praticam só futebol é igual ao número de alunos que praticam só vôlei. Eu ainda não tenho essa informação para preencher aqui. 21 não praticam nem futebol nem vôlei, que é aquela galera que eu te disse, que é do basquete, com o pessoal que está fora aqui, mas eu ainda não tenho essa informação também. 60 praticam futebol. Opa, futebol é todo esse círculo aqui que preenche essas 4 regiões, essas 3 que eu já preenchi e mais essa aqui que está faltando. Eu sei que tudo isso tem que dar 60, mas eu já tenho 30 com 15, 45, com 2, 47. Para preencher esses 60, está faltando 13 alunos, 13 elementos. Já consegui preencher toda a bolinha aqui do futebol. Eu vou voltar para aquela informação anterior que dizia que o número de alunos que praticam só futebol, que são esses 13 que a gente acabou de encontrar, é igual ao número de alunos que praticam só vôlei. Então, esse cara que pratica só vôlei aqui também vai ser 13, assim como o pessoal que pratica só futebol. Beleza? 65 praticam basquete, mas ainda está faltando para o basquete essa região mais essa aqui. Tá? Ainda não posso determinar nada. Eu vou para a primeira informação que diz que 20 alunos praticam vôlei e basquete. Vôlei e basquete, essa interseção está bem aqui, pegando essas duas regiões. Uma que já vale 15 e a outra para preencher os 20 só pode ser 5. Aí eu posso agora saber quantos praticam só basquete. Por quê? Porque eu sei que 65 praticam basquete. Basquete são essas 4 regiões. Eu já tenho 30 com 15, 45, com 5, 50. Para 65, esse valor aqui só pode ser 15. Ok? E está faltando agora só o pessoal aqui de fora, que a gente vai pegar aqui nessa informação dos 21 que não praticam nem futebol e nem vôlei. Eu te disse que o pessoal que não pratica nem futebol nem vôlei é o pessoal que está fora dos círculos aqui, do futebol e do vôlei. Que é esse pessoal que joga apenas basquete, que pratica apenas basquete, 15. E o pessoal que está aqui fora, que só pode ser 6 para preencher esses 21 aí. Ok? Agora eu posso chegar na minha resposta. O número total de alunos do colégio no atual semestre é igual a... É só eu somar tudo que está em azul aqui, inclusive o pessoal que está fora. Eles não praticam esportes, mas eles não deixam de ser alunos do colégio. Então, esse meu total aqui, esse meu resultado, ele deve ser a soma de todo mundo aqui. Eu somo 13 mais 2 mais 15 mais 30 mais 15 mais 5 mais 13 mais 6. Quando a gente somar tudo isso aqui, a nossa resposta será 99. No caso, o item correto aí é a letra B de bola.
Espero que o resuminho de conjuntos tenha sido benéfico para vocês, que vocês tenham entendido aí também a resolução da questão. Tá ok? Um abraço, até a próxima.